E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui, mais uma sexta-feira, e hoje eu vou falar sobre um assunto que não sei se é a dúvida de todos ou de muitos aí, da maioria, que qual igreja, qual denominação, qual congregação que prega a doutrina certa? Que igreja está pregando certo? Que igreja está ensinando certo? Qual igreja que é a mais correta? O que é doutrina, qual a doutrina certa, se é a doutrina de X igreja, se é a doutrina da tal congregação, qual é a doutrina certa, qual igreja está pregando certo. Então hoje nós vamos falar sobre doutrina. O que é doutrina? Qual doutrina deve ser pregada? Qual é a doutrina certa? Então, antes de tudo, vamos entender o que é doutrina. Doutrina é um conjunto de crenças que definem uma religião. Ou seja, doutrina nada mais é do que ensino, ensinamento. Doutrina nada mais é que ensino. Você já deve ter ouvido falar, ou você frequenta, terça-feira é culto de doutrina, culto de ensino. Toda vez que você ouvir a palavra doutrina, assemelhe a ensino. Doutrina significa nada mais, nada menos que ensino. Doutrina é ensino. Então, a Bíblia é a palavra de Deus que nos ensina a verdade essencial para nossas vidas. Quero ler com vocês 2 Timóteo 3, os versículos 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A Bíblia é a palavra de Deus que nos ensina, ou seja, quando aprendemos o que a Bíblia ensina, aprendemos doutrina. Se você aprende o que a Bíblia ensina, você está aprendendo doutrina, porque a Bíblia é um conjunto de que te ensina, te repreende, te corrige, instrui em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para boa obra. Então, a Bíblia é uma doutrina. A Bíblia é um conjunto aqui de ensinos. Então, vocês devem ter reparado que na miniatura deste vídeo eu coloquei também nada mais, nada menos do que a própria Bíblia. Essa deve ser a doutrina pregada. A Bíblia é a doutrina certa. Porque a Bíblia fala sobre doutrina boa e doutrina falsa. Mas como assim doutrina boa e doutrina falsa? Se estamos amparados na Bíblia, por que existe uma doutrina falsa? Se todos têm a Bíblia como, vamos dizer, guia, como uma direção, como pode existir a doutrina boa, a doutrina verdadeira e a doutrina má, a doutrina falsa, se todos ali estão lendo na Bíblia, se todas as igrejas, se todas as congregações, se todos os locais dizem que usam a Bíblia, como pode existir a doutrina falsa ou a doutrina má? Porque doutrina boa é um ensinamento que está de acordo com a Bíblia. Logo, a doutrina falsa ensina algo contrário à Bíblia. Doutrina boa é um ensinamento que está de acordo com a Bíblia. Se você vai em uma igreja, se você vai em uma congregação, se você vai em algum lugar e tem lá a Bíblia, está sendo pregada, está sendo ensinada, e você vê como os bereanos, lembra dos bereanos? Se você não sabe o que é, ou quem são, ou quem eram, né, os bereanos é um conjunto, era um grupo de pessoas que faziam parte de uma igreja, que eles tinham como base a Bíblia cristã. E tudo que era ensinado, tudo que era pregado, vou aqui na Bíblia, vamos ver se está falando tudo certo. Vamos ver se a doutrina mesmo está se encaixando com a que, vamos ver o que esse camarada está pregando, se está encaixando com a Bíblia. E vamos dizer assim, o pior, quem pregava naquela época era Paulo. Paulo que pregava, Paulo que ensinava. E mesmo assim, os bereanos ouviam Paulo. Não, espera aí, vou ver se encaixa aqui o que Paulo está falando na Bíblia. Ah, encaixou, perfeito, tá bom. É uma doutrina boa, é doutrina de Deus. Ah, Paulo falou isso? Não, vamos ver aqui de novo se está na Bíblia. Não, está na Bíblia, é uma doutrina boa, é uma doutrina de Deus. Então os bereanos era aquele tipo de pessoa, aquele conjunto de pessoas que ao ouvir a pregação,
quer ouvir o ensino, quer ouvir tudo que era falado ali dentro da igreja, ó, vamos na Bíblia, vamos ver se está se encaixando aqui, vamos ver se é doutrina boa, vamos ver se está encaixando aqui. Porque muitas das vezes ouvimos pregadores aí grandões, pregadores com renomes, pregadores com status, até mesmo fama, e eles pregam, e não discuto se Deus usa ou se Deus não usa, se vem deles mesmo, não. Eles pregam, mas de repente todos aceitam. Ninguém vai verificar na Bíblia como os bereanos faziam. Vamos ver se esse X pregador aí, grandão, que tem renome aí, que tem um nome muito forte aí na praça, vamos ver se está se encaixando mesmo. Não importa se o pregador é pequeno, não importa se o pregador é grande, temos que verificar na palavra, que é um ensino essencial. Essencial, não pode faltar. Independente de que igreja A ensine, independente de que igreja B pregue, independente se pregador pequeno, pregador grande prega, temos que ver na palavra de Deus. E por quê? 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 3, vai dizer assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, ou algumas traduções vão dizer seus próprios desejos. Versículo 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Ou seja, com esse versículo aqui, você já deve ter visto igrejas, congregações que não suportaram a sã doutrina e criaram para si mestres, criaram para si outras doutrinas, porque não suportaram ouvir a verdade e se cercaram de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusaram a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Ou seja, você vê muitas igrejas aí, muitas congregações, até mesmo muitas pregações que você ouve e você não vê mais nenhum embasamento bíblico. Você não vê nada. Meu Deus, isso está escrito na Bíblia. Você vê cada coisa que acontece na igreja. Você vê cada coisa que acontece ali no ambiente chamado de igreja. E você vê que não tem base bíblica. Eu quero deixar claro aqui que a doutrina certa, se eu posso dizer isso, é a doutrina bíblica. Não existe a doutrina da X igreja é a certa. As outras doutrinas lá tá tudo errado. Não. A igreja da doutrina lá é a certíssima. Lá não, tudo que prega lá é certo. Não, a doutrina certa a igreja que tem a doutrina certa é aquela que prega nada mais, nada menos que a Bíblia, mas sem pôr e nem tirar. Não adianta falar, não, a minha igreja lá, ou a igreja X lá, prega a palavra, mas que prega a palavra por inteiro. Não é para pregar a palavra e tirar algumas coisas, como diz aqui, não aguentei a verdade, só algumas coisas que eu vou pregar. Não, eu abri uma igreja aqui e eu vou pregar somente aquele que me agrade. Porque eu não suporto ouvir a verdade, porque a verdade vai em choque comigo, vai na contramão dos meus desejos, ou seja, das minhas cobiças. Muitas igrejas estão fazendo isso, e vocês sabem que há muitas igrejas, muitas denominações por aí, que não pregam mais a sã doutrina, porque não suportando a verdade, teve coceiras nos ouvidos e se cercaram de mestres segundo seus próprios desejos. Ou seja, não, deixa eu aliviar o negócio. Assim como os discípulos disseram, Senhor, meu Deus, dura esse sermão. Quem vai poder ouvir esse sermão, Jesus? Ou seja, os discípulos estavam querendo dizer para Jesus, Jesus, ameniza aí o negócio, ameniza aí a pregação, o sermão está muito duro. Aí eu vejo Jesus dizendo, não aguentou a sã doutrina? Está com coceira nos ouvidos, quer que seus próprios desejos? Pode ir, pode seguir a multidão. Aí Pedro, sendo usado por Deus, vai dizer, ô Senhor, para quem iremos nós? Ou seja, não, eu vou permanecer aqui porque somente o Senhor tem a palavra de vida. É a verdade, é a verdadeira doutrina, é a doutrina boa. Então, algumas igrejas por aí já não estão mais na sã doutrina, estão com as suas próprias Bíblias, estão com seus próprios ensinos, estão com as suas próprias pregações, seus próprios sermões, estão deixando a Bíblia de lado, estão se embasando, estão se fundamentando nos seus próprios desejos, nas suas próprias cobiças,
voltando às fábulas. Ou seja, o que eles pregam não é doutrina, o que eles pregam é fábula, porque já não estão mais embasados na Bíblia. Então, doutrina boa e doutrina ruim. Aqui eu anotei algumas coisas que é preciso conhecer o que a Bíblia ensina para você saber se a doutrina é boa ou se a doutrina é ruim. Mas o vídeo está um pouco extenso, então só vou falar os pontos que você precisa entender. Que é a doutrina de Deus, a doutrina do pecado, é a doutrina de Jesus, a doutrina da salvação, a doutrina dos seres espirituais e a doutrina do fim dos tempos. Sabemos que muitas igrejas por aí não ensinam mais a doutrina de Deus ou a doutrina que é o único Deus, que vamos dizer que são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, ou a Trindade. Sabemos que muitas igrejas por aí já não pregam mais a doutrina da Trindade, a doutrina do pecado, que todos pecaram, que todos devem ir até Jesus, que todos devem pagar o preço, carregar a sua cruz. A doutrina de Jesus, que há igrejas por aí que não reconhecem que Jesus é Deus, reconhece Jesus como uma outra pessoa, o Espírito Santo como um poder. A doutrina da salvação, que precisamos ser salvos, que precisamos alcançar a graça de Deus, que precisamos nos esforçar, a santificação, a doutrina dos seres espirituais, tanto dos anjos como os demônios, a doutrina do fim dos tempos que está por vir. Então isso, pessoal. Doutrina, o que é doutrina? Doutrina nada mais é que ensino. Doutrina é ensinamento. Qual igreja está pregando a doutrina certa? Qual igreja prega a doutrina certa? A igreja que prega a doutrina certa é aquela que está pregando a doutrina bíblica. Essa deve ser a única doutrina. Não deve existir a doutrina da igreja X. Não, a doutrina da igreja Y. Não, a doutrina deve ser doutrina bíblica, nada mais, nada menos do que isso. Então, pessoal, se ainda restou alguma dúvida, se durante o vídeo aí ficou meio confuso alguma parte, deixa aí nos comentários que eu lerei e responderei para sanar todas as dúvidas aí. Então isso, pessoal, você que gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Você que pensou alguma pessoa, opa, preciso mandar esse vídeo para X pessoa, que ela também tem essa dúvida, que eu preciso mandar para ele. Mande para ele, resolva essa dúvida também dele. Você que chegou nesse vídeo de paraquedas aí, ou você que faz alguns vídeos que está assistindo, mas ainda não é inscrito, se inscreva, faça parte do nosso canal e receba um abraço dos nossos inscritos. Então é isso, pessoal. Até uma próxima sexta-feira, permitindo o Senhor. Muito obrigado